Você já teve um momento na vida em que tudo parecia mágico e depois você passou o resto do tempo tentando resgatar aquela mesma sensação? Hoje eu quero te contar uma história sobre isso através do livro A Senhora Pilinska e o Segredo de Chopin. E fica até o final que eu tenho certeza que você vai se identificar de alguma forma. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal a gente vai conversar sobre filmes, livros, psicologia que nos fazem pensar sobre a vida com mais profundidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e não perder nada. Eric, um jovem de 20 anos, não consegue se esquecer da memória mágica da sua tia Aimee tocando Chopin no piano da sua sala de estar quando ele era criança. Desde então, a busca pelo resgate dessa mesma sensação se torna a motivação da vida dele. Por mais que o Eric aprendesse a tocar piano, se dedicasse ao Chopin, ele não conseguia resgatar esse sentimento que a tia Aimee proporcionou para ele no momento em que a visão em relação ao piano, que era um instrumento completamente desconhecido e estranho para ele, se transformou num sentido completamente diferente. Qual seria então o segredo de Chopin? O que o Eric precisaria fazer para alcançar a perfeição, que para ele significaria também alcançar aquele sentimento que ele vivenciou apenas uma vez na vida na sua infância? Essa pergunta então segue com o Eric como se fosse um pano de fundo da sua vida. E quando ele faz 20 anos, ele vai para Paris fazer faculdade de filosofia e um colega indica o contato de uma professora polonesa que é especialista em Chopin. E essa professora ela é muito excêntrica, muito peculiar, diga-se de passagem. O nome dela é Senhora Pilinska. Na cabeça do Eric, ele aprenderia as melhores técnicas, as aulas seriam super convencionais. Só que na realidade, a Senhora Pilinska sacode o mundo do Eric de cabeça para baixo e não tem mais como ele desver o que ele aprende a ver e a sentir a partir das aulas dela. No começo é muito engraçado porque a Senhora Pilinska descreve o Eric assim: você é um intelectual, toca notas, não sons. Você pensa sobre as alturas e a frase, não pesa nem o timbre nem a cor. Ou seja, o Eric ficava muito preso na técnica, naquilo que ele teria que seguir, nos métodos, nas obrigações, nos deveres, e não no sentir da música. Sem rodeios ou papas na língua, a Senhora Pilinska incentiva o Eric a sentir, a vivenciar o cotidiano através do próprio corpo dele, com todo o corpo dele, na verdade. Cada semana, ao invés de dar uma tarefa na frente do piano para ele tocar e aprender alguma técnica nova, ela o incentivava, na verdade, dava a tarefa de casa de ele escutar o silêncio, colher as flores sem deixar o orvalho cair, ir para um parque e observar como os ventos se manifestavam nas árvores, se entregar de corpo e alma para uma experiência sexual. Então, cada semana ela ia dando uma tarefa que para o Eric era tudo muito estranho e duvidoso, assim. E ele questionava muito, porque ele se perguntava se realmente aquilo ia ajudar de alguma forma ele a alcançar a excelência no tocar Chopin. Só que, de alguma forma, ele continua escolhendo prosseguir as aulas com a Senhora Pilinska. A Senhora Pilinska fala assim para o Eric: a música é, antes de tudo, uma experiência física. Os avarentos só escutam com os ouvidos. Então seja generoso, escute com o corpo inteiro. Talvez o Eric tenha escolhido continuar essas aulas super não convencionais porque ele começa a se relacionar com o piano de uma forma diferente. Ele começa a enxergá-lo como um meio e não como um fim em si. Até porque o Eric ficava tão focado na excelência que isso terminava ofuscando qualquer outro tipo de experiência que ele pudesse ter, inclusive aquela que ele teve na infância dele. E também tamponava a possibilidade dele se expressar por meio da música, ao invés de ele se fechar em uma só vocação que ele mesmo estipulou para si como se fosse uma regra. À medida que o Eric ia experimentando as aulas com a Senhora Pilinska, ele também ia se abrindo cada vez mais para novas possibilidades e para a construção de novos sentidos na vida dele. Assim como o Eric, a gente também muitas vezes se vê preso
na busca de uma excelência, de algo que é comprovado, de um resultado, e a gente acaba ofuscando aquilo que nos enche de vida, que de fato nos motiva, que de fato dá sentido para o nosso dia a dia. A gente se esquece que boa parte da existência é feita de momentos improvisados, irrepetíveis, singulares e que nos surpreendem. E pode perceber que geralmente são esses momentos, depois que passam, que a gente se dá conta que são os momentos mais importantes pra gente, que mais fizeram sentido, sabe? Mesmo sendo momentos mais simples, muito mais acessíveis do que a gente imaginava. Pra gente compreender o que faz sentido pra gente, a gente também precisa, inevitavelmente, entrar em contato com o que a gente sente. São as emoções que dão qualidade pra nossa vida, que dão um tom mais colorido para ela. E as emoções se manifestam no corpo, naquilo que a gente sente através dos nossos sentidos. Então acho que esse livro traz muito essa convocação, esse convite a gente poder se conectar um pouco mais com o nosso corpo. Eu particularmente acredito que é importante termos objetivos e direcionamentos na vida. Porém, quando a gente se torna obcecado por certos objetivos, por uma excelência, um resultado, o movimento da vida se torna algo enrijecido, pendular, linear, monótono, em que a gente vai, mas volta para o mesmo lugar, a gente não se movimenta. E em contrapartida, o movimento da vida em que é saudável, vamos dizer assim, ele se transforma, é fluido, ele vai para frente, né? Ele é cheio de dimensões. Então, é interessante a gente pensar em como a gente está tratando os nossos objetivos, né? Em que lugar na vida a gente está colocando eles e em que outros lugares da vida a gente está colocando o vivenciar o momento, o sentir no nosso corpo. Será que a gente está se conectando com um mistério que é a vida? Esse mistério que não tem fim, que é inacabado, que está sempre sujeito a transformações e a descobertas. A título de curiosidade, esse livro ele é escrito pelo Eric Emmanuel Schmitt. Ele é um dramaturgo francês e ele também cursou filosofia. Então o livro não é uma autobiografia, mas ele traz bastante do que tem dele para o livro através dessas reflexões existenciais. Inclusive, o enredo me lembrou completamente tudo que a fenomenologia é, porque a fenomenologia é muito sobre estar presente para o fenômeno e só após estar presente dar sentido para aquilo que a gente vivencia na clínica e se abrir para as possibilidades ao invés de se fechar inicialmente a teorias ou a saberes pré-concebidos. Então esse livro abre muitas reflexões, acho que para outros sentidos. Esse foi minha partida, né, meu horizonte de partida. Então, inevitavelmente, eu entro em contato com a fenomenologia, eu entro em contato com a maneira como a gente enxerga e lida com a vida. Mas talvez se você ler, você também possa encontrar outros sentidos, né, para essa leitura. Vale super a pena. É bem curtinho, é um livro fluido e é um livro que tem muita profundidade. Se você curtiu esse vídeo, se você se conectou, aproveita para se inscrever no canal. Isso ajuda no crescimento do meu canal. E aproveita para comentar se você já leu, se você já conhecia, se você se interessou. Eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição para os interessados em comprar esse livro. Obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.